E aí, gente do meu canal, aqui é o Videl, gravando mais um vídeo, né? Desta vez, para compensar vocês, já que eu tô sem postar já tem um tempão, vou falar de dois livros do mesmo autor, que é O Longo Adeus e A Dama do Lago, os dois do Raymond Chandler. Ok, quem foi Raymond Chandler? Eu não conhecia esse autor, já tinha ouvido falar assim por alto, né? Não ouvido falar, né? Na verdade a gente vê nas livrarias e não sabe do que se trata, ou nas bibliotecas, né? E sempre vi um livro desse cara aí e nunca tinha lido nada. E aí a editora Alfaguara falou assim que tinha esses livros disponíveis, caso eu quisesse ler, e me enviaram pelo correio, né? Então eu vou falar um pouquinho primeiro do autor, do escritor, o Raymond Chandler. Ele é um escritor de livros de detetive. Aqui no Brasil não sei se ele é tão famoso assim, pelo menos quando eu converso com alguém sobre detetive, sempre menciono o Arthur Conan Doyle, a Agatha Christie, né? Até o Edgar Allan Poe lá com o Lupin, sempre confundo o nome. Mas o Raymond Chandler ele não é tão lembrado aqui no Brasil. E a editora Alfaguara está traduzindo agora as obras dele para cá. E é muito legal, né? Tem uma pegada um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho. O Raymond Chandler ele começou escrevendo naquelas histórias, contos na verdade, né? E depois desses contos, ele aproveitou vários e escreveu romances. Os romances dele fizeram tanto sucesso, pra você ter ideia, que ele estava morando na Inglaterra, ele é americano, né? Nasceu nos Estados Unidos, porque americanos somos todos nós. Ele é estadunidense. E aí ele mudou para a Inglaterra, começou a escrever lá, fez tanto sucesso que ele teve problemas fiscais lá, né? E então ele acabou fugindo da Inglaterra para se livrar desses problemas. E é uma solução fácil, né? Nos Estados Unidos ele continuou escrevendo e começou a fazer roteiros também para filmes de Hollywood, né? Alguns que ele não gostou, outros ele escrevia lá. Enfim, ele nasceu em 1888, ou seja, foi no ano que libertaram os escravos aqui no Brasil, né? Foi? Não sei, acho que foi. Morreu lá na década de 50, década de 40, por aí. E vários dos livros dele virou filme. Vou falar aqui primeiro da Dama do Lago, que é esse livro aqui mais curtinho que eu li primeiro também. Os dois livros têm o mesmo personagem principal, né? Tanto a Dama do Lago quanto o Longo Adeus, que tá aqui. Cabeça pra baixo, ó. Né? Tem o mesmo personagem principal, que é o detetive acho que mais famoso do Raymond Chandler, que é o Philip Marlowe. Se escreve Marlowe, com um W no final, mas pronuncia Marlowe porque eu vi o filme e a pronúncia é essa, né? Aí que tá, o Philip Marlowe é um personagem, ele é um detetive particular, e ele tem algumas peculiaridades, né? Ele gosta de fazer café, né? Quando ele tem visita, ele gosta de cuidar da casa, e ele não aceita casos de divórcio, né? Ele tem essas exceções, e é um cara muito direito. Tanto é que tem no segundo livro aqui, no Longo Adeus, uma parte que ele é chamado para um bar, para um café, para um cara negociar com ele um emprego, né? Tipo, para investigar alguém. Só que ele fala que ele não se mete em casos de divórcio. Então o cara pede desculpas, fala assim, desculpa, tá aqui ó, $20 pelo incômodo do seu tempo, né? Aí o Felipe Marlowe não aceita, porque ele fala assim, não trabalhei pra receber isso. Aí o cara, não, fica aí, deixou o dinheiro na mesa, né? Aí o que o Felipe Marlowe fez? Pegou o dinheiro? Não. Ele deu os $20 pro garçom, porque ele falou que não merecia aquele dinheiro. Então ele é um cara meio, assim, direito demais, né? E a Dama do Lago começa exatamente com o Felipe Marlowe sendo contratado por um presidente, ou um cara lá de uma empresa de perfumes. O cara tem dinheiro, né? E só que a mulher dele desapareceu. E ele chama o Philip Marlowe pra procurar a mulher. Aí o Philip Marlowe, ok, vou procurar a mulher sua aí. Aí acaba que acontece, né? Ele vai atrás da mulher, rastreia ela. E o último lugar que essa mulher foi na cabana, né, de veraneio lá desse cara, que fica na beira de um lago. E lá ele não acha a mulher. Tem um cara lá que cuida, o caseiro que cuida das propriedades lá perto. E aí eles estão lá conversando e encontram um corpo boiando no fundo do lago, né? E aí que começa o mistério, né? Que chama A Dama do Lago por causa disso. Virou filme, parece, esse livro aqui. E é bem legal, a história tem algumas peculiaridades. A escrita do Raymond Chandler tem um teor noir, né? Não sei se vocês sabem o que é noir, né? Não é noir não, viu? É uma expressão francesa aí que é meio um tom sombrio, meio monocromático, como se fosse um tom preto e branco, sabe? Meio acinzentado. Isso pra livro não funciona muito essa explicação, eu também não sou bom pra explicar, né? Mas dá uma impressão de lugar sujo, e também as pessoas têm essa coisa de clareza e de obscuridade, viu como eu não sei explicar porra nenhuma. Mas eu vou dar um exemplo que talvez fique mais claro pra vocês, que sabe aqueles filmes, aquele desenho do Batman antigo, Batman e Robin, que da década de 90, que Gotham tá lá, todo mundo usa o chapéu, sobretudo, sai fumaça lá, neblina dos bueiros, né? Tipo aquela fumaça lá do calo do bueiro. Os becos escuros, com aquela luz, assim, todo mundo meio preto e branco. Mais ou menos isso que é o negócio no ar, né? Isso também vale pro sentimento das pessoas. As pessoas são boas, as pessoas são ruins. É mais ou menos isso. Então a obra todinha é com esse tom. Só que tem outro porém também, que as obras no ar, elas têm o crime, né? Tipo, os casos de detetives no ar, né?
tem um crime e a história não gira em torno todo do crime, né? Igual acontece com Sherlock Holmes, que eles ficam tentando desvendar todo o mistério. No caso, a história tem um crime lá, ele tá resolvendo, mas ao mesmo tempo ele tá vivendo a vida dele, acontecendo outras coisas, ele vai pra bar, uma briga, aparecem outros clientes pra ele resolver assuntos. E é isso, a vida segue, né? As histórias de detetive do Raymond Chandler, eu percebi isso, tem uma pegada muito mais realista, por assim dizer. Não é, tem aquela coisa fantasiosa do detetive que resolve o mistério, tem tudo dentro da cabeça dele. Tanto é que no final aqui do livro tem um bônus, né? Acho isso legal, que a gente termina de ler o livro, aí tem mais coisas extras. Algumas editoras fazem isso, como a Penguin Companhia, né? Sempre coloca algumas coisas relacionadas à obra. E aqui não é diferente, né? A Alfaguara fez isso nos 2 livros. Aqui no final do Dama do Lago tem, acho que é 13 dicas, ou 12, né? 12 anotações sobre a narrativa de mistério que o Raymond Chandler escreveu. Eu não falei, eu acho, mas quem narra a história é o Philip Marlowe, o próprio detetive. Então, ele explica que se o narrador está contando a história, ele não pode esconder as coisas, né? Então, ele tem todo um jeito de contar o que está acontecendo. Às vezes o Philip Marlowe percebe que o cara é um policial e ele, você sabe, você lendo aqui, você vê que o Philip Marlowe ele é um cara inteligente, sagaz, só que ele não fala porque ele tá fazendo aquilo, mas logo em seguida revela que o cara é um policial que tá querendo bater nele, ou alguma coisa do tipo, que ele já resolveu o mistério, entendeu? Não é igual... Não precisa de um parceiro pra dar aquela explicação, como acontece nos quadrinhos, que tinha... Usava muito, né, os quadrinhos antigos, tinha o herói, que é tipo o Batman, e tinha o Robin, que ele tinha que explicar, tipo, tinha que ter um parceiro pra contar a história pro leitor entender. Aqui não precisa, né? Isso acontece também no Sherlock Holmes, que tem o Watson, o papel do Watson é ser agente, né? Somos nós que não entendemos o que está acontecendo, e o Sherlock Holmes explica pro Watson, pro leitor entender. Aqui não, o próprio Philip Marlowe dá conta do recado, e aqui no final, como eu falei, o bônusinho que tem, ele fala, ele critica, inclusive, o Hercule Poirot, o Edgar Allan Poe, falando que a história da carta roubada, né? Não sei se vocês já leram, mas é muito bom, leiam. Mas ele falou que não faria o menor sentido hoje aquele negócio que as polícias hoje em dia estão mais treinadas. Então, hoje em dia, na década de 50, quando ele escreveu isso, hein? Eu adoro Sherlock Holmes, é o meu detetive favorito, né? Hercule Poirot eu não gosto, mas eu gosto da Agatha Christie. Só que eu entendo que realmente é meio forçação de barra, aqueles parâmetros que eles colocam do cara saber tudo, e desvendar o mistério, e não sei o que, né? Aqui é um pouquinho mais pé no chão. Talvez, se você goste muito de Sherlock Holmes, você possa não gostar, mas nada impeça que você goste dos dois, né? O que aconteceu comigo. Já o segundo livro aqui, que é o Longo Adeus, né? Tem essa cadeira aqui. O Longo Adeus é uma história mais longa, né? Bem maior, quase o dobro do tamanho da outra. E ela se passa quando o personagem, o Philip Marlowe, ele conhece um sujeito lá, que tem uma cicatriz na cara, assim, que se chama Terry Lennox. E esse Terry Lennox, ele tem uns probleminhas, que ele é casado com uma mulher rica, né, filho de um cara muito poderoso, e ele fica amigo do Raymond Chandler, do Philip Marlowe, né. E aí o que acontece? Ele tem problemas de alcoolismo, esse Terry Lennox. E é engraçado porque o próprio escritor, Raymond Chandler, ele teve problemas com alcoolismo, então ele consegue escrever muito bem sobre o alcoolismo aqui. Ele consegue, tipo, mostrar como um alcoólatra se comporta. E aí, Terry Lennox, ele, casado com essa mulher, se separa, volta com ela, e um belo dia ele aparece na casa do Philip Marlowe e pede ajuda pra ele, que ele vai fugir pro México, e ele conta que a mulher dele apareceu morta, né, com a cabeça esmagada com uma estátua lá. E aí o Philip Marlowe ajuda ele e tenta resolver o mistério de quem matou a mulher do cara. Só que aí no meio do caminho, esse cara também morreu, né, o Terry Lennox. E mesmo assim ele não desiste de tentar descobrir quem foi que matou a mulher, do Terry Lennox. E a história gira em torno disso. E como a mulher que morreu é filha de um cara importante, o cara lá, o magnata, não quer que esses casos sejam remexidos, né? Então tem aquele negócio, o Philip Marlowe tentando descobrir as coisas, o pai da menina querendo impedir ele de alguma forma, e a polícia atrás dele também, sabe? Porque ele acabou virando um suspeito, enfim. Romance policial não pode dar muito spoiler, porque se dar spoiler é o pior spoiler que tem. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou repetir. Se você for dar spoiler de um livro, não dê spoiler de livro policial, porque você estraga a história toda, que a graça é você descobrir o mistério, né? Então é isso. Aqui no final do livro tem um extrinha também, como eu falei, só que aqui no caso o Raymond Chandler ele respondia as cartas dos escritores, né? Da galera que era fã dele, mandava carta pra ele. E aqui um cara perguntou sobre o Philip Marlowe, onde ele nasceu, as características dele. E é engraçado que o Raymond Chandler respondeu que não sabia qual era a origem do cara, não sabia o que ele gostava. Ele responde pros fãs, né? Ele respondeu esse cara,
E ele vai colocando o que ele acha. Ou seja, nem ele sabe. Ele falou que vai construindo o personagem à medida que vai escrevendo. Então ele coloca características assim, eu acho que ele gosta disso porque ele se comportou assim. Eu acho que ele faz isso porque ele deve ter tido uma infância difícil, blá blá blá. E vai explicando. Eu achei isso muito legal, esses extras que tem no livro. E vale muito a pena, né? Quem traduziu isso aqui foi um cara, eu esqueci, é um escritor também. Eu até fiz uma resenha do livro dele, que é o Braulio Tavares. Eu fiz 7 contos de horror, né? Acho que o nome é mais ou menos desse livro. Ele escreve contos, Braulio Tavares. E ele traduziu esse livro, ele é muito fã do cara. Só que eu li o original, né? Em inglês, uns trechos. Tem muita coisa diferente, né? Daqui pro romance original, né? Em inglês. Só que eu percebi, eu peguei outros romances também em outras línguas e também peguei outras traduções. Eu percebi assim que Raymond Chandler é difícil de traduzir, porque o cara ele tem uma escrita muito concisa. Então, pro inglês, ok, o inglês é uma língua mais pobre, assim, de vocábulos, né? Não é igual ao português. Então fica mais complicado, fica até repetitivo se ficar em inglês. Então eu acho que a adaptação ficou boa por causa disso, né? Porque ele tentou fazer com que a gente não se esforce tanto para tentar entender o que o cara quis dizer. Então, alguns poréns, né? Eu gostei mais da Dama do Lago, eu achei uma história mais concisa, mais legal. O Longa Deus, eu já saquei na metade do livro o que acontecia no final, então pra mim perdeu um pouco da graça, sabe? Mas fica aí a dica, né, desses dois livros. Antes de eu terminar, deixa eu falar do Longa Deus aqui, que tem um filme. O filme é da década de 70, acho que é de 72. E eu baixei aqui na locadora Torrent, né, aluguei o filme aí. E aí eu tava vendo o filme. Tá, o filme da década de 70, aqueles filmes mais ou menos, né? E aí eu tô lá vendo, de repente aparece um ator gigante, um cara, um monstro, enorme, sabe? Quem não era, era o impronunciável, insoletrável Arnold Schwarzenegger. E eu, caramba, ele tá nesse filme. E aí tá lá, né? Entra muito sai calado, como os primeiros papéis dele. Inclusive esse é o segundo filme que ele fez na vida dele. Primeiro foi Hércules em Nova York. E depois foi o Longa Deus, né? Então se tem curiosidade aí, né? Que o Sherlock Holmes, ó. O Arnold Schwarzenegger tá no filme do Longa Deus lá de 72. Então é isso. Fica a recomendação. Tem mais livros. A coleção... caiu meu pé. Então é isso, fica aí a dica pra quem gosta de livro de detetive, que é uma pegada um pouco mais realista, diferente desses romances um pouco mais, sei lá, pode ser infantos juvenis, não sei. Eu gosto dos dois, né? Não tem como eu negar. Mas fica aí, gostei de ter lido esse livro. Você não conhece o Raymond Chandler, vai atrás, tem contos dele, tem quadrinhos também, né? E a editora Alfaguara tá lançando agora todos os romances, assim, estão traduzindo todos e trazendo pra nós aqui no Brasil. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.